Eu vou fazer uma rápida retomada a respeito do Evangelho e a gente continuar a leitura e expor os textos nessa noite aqui, tá bom? Vamos lembrar o seguinte: Marcos, o evangelista, né, quem está escrevendo este evangelho, alguns comprovam ali pelo estudo que foi o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos. Ele está escrevendo com o objetivo, então, de introduzir, de apresentar essa boa notícia, que é o evangelho, a boa notícia que é a respeito de Jesus. Que Jesus não era qualquer Jesus, mas Jesus que é o Messias, que é o Cristo, e o Cristo que é o Filho de Deus. Então, em todo momento, a narrativa desse evangelho tem o objetivo de construir, Marcos está tendo um objetivo de construir, obviamente ajudado ali com os relatos oculares de Pedro, do apóstolo Pedro, um daqueles que ajudou bem próximo, Marcos, a escrever, a relatar, e Marcos, então, escrever essa narrativa, e ele colocar nessa narrativa justamente a identidade e a natureza de Jesus. Que Jesus, ele é o Cristo, aquele Cristo esperado pelos judeus, e ele é o Filho de Deus, tá certo? E nesse momento que nós nos encontramos na leitura, nós vamos lembrar aqui um destaque, uma anotação que eu fiz a semana passada. Marcos, ele desenvolve o evangelho dele fazendo alguns bloquinhos de assuntos. Nós estamos, portanto, em um destes bloquinhos, blocos de controvérsias dos religiosos com Jesus, tá bom? Vamos lembrar isso rapidamente? Então vamos lá o destaque aqui que eu fiz. Então olha só, nós temos nesta passagem, que passagem? Lá do versículo 13, que a gente viu a semana passada, até o versículo 37, que nós vamos ver próxima semana. Então, desde a semana passada, hoje a gente vai caminhar do versículo 28 ao 34, e a semana que vem a gente termina no 37, justamente está falando desse bloco de controvérsias dos religiosos com Jesus, sempre lembrando que existia muita maldade no coração dos religiosos, querendo colocar Jesus em situações difíceis, para trazer demérito, descrédito ao ensino de Jesus. Obviamente, eles não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Toda a sabedoria do Eterno estava disponível para Jesus ali. Então, eles não conseguiram fazer isso. Então, vamos retomar. Temos nessa passagem 4 tipos principais de perguntas rabínicas. Os rabinos, os mestres da lei, na época de Jesus, eles faziam debates também. Debates públicos, né? E debates a respeito da Torá, da lei. E nesses debates, eles tinham algumas formas de fazer isso, e algumas perguntas e tipos de perguntas. Eram elas perguntas de sabedoria, de zombaria, de conduta moral e de exegese bíblica. Então, a de sabedoria, nós vimos no capítulo 12, de 13 a 17, acerca de um tópico da Torá referente a impostos. Quem não assistiu, assiste lá. De zombaria, nós também vimos, quando eles tentaram ridicularizar o ensino sobre a ressurreição, do versículo 18 a 27. Hoje, nós vamos ver um tópico ali de pergunta relacionada à conduta moral. Conduta moral, quando nós falamos isso, nós estamos falando do que é certo e errado, ou do que é mais certo na perspectiva de Jesus, acerca da relação entre Deus e a humanidade. É isso que nós vamos ver hoje. E a próxima semana, de pergunta relacionada à exegese bíblica. Exegese é um termo para dizer sobre a interpretação de texto bíblico, tá bom? Então, acerca da aparente contradição entre passagens. Então, eles também colocam Jesus nessa situação para definir essas contradições ou aparentes contradições. Por meio dessas perguntas rabínicas, né? Jesus é retratado, então, como aquele que tem o verdadeiro conhecimento e autoridade sobre questões da Torá. Torá é um termo para falar dos livros que nós conhecemos, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Na verdade, toda a lei que está inclusa nestes livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, é considerado ali pelos judeus a Torá, tá bom? Então, Jesus é o verdadeiro intérprete desses livros, da lei de Deus dada nesses livros ali.
Ele, e não os líderes religiosos, é ele que é o verdadeiro intérprete da Torá. Isso é importantíssimo, porque eles acreditavam que viria alguém que ensinaria todas as coisas a respeito da lei de Deus. Este alguém estava na frente deles, era Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que eles não identificavam, e cada vez que passava, eles se tornavam mais obstinados e teimosos, né? E não criam em Jesus, tá? Então, essa é a situação infeliz, infeliz mesmo dos líderes religiosos. A ideia central que a gente vai ver, Jesus apresenta aqui, nesse texto que a gente vai ler, uma forma cristã. Preste bem atenção nesse termo, quem nunca ouviu. Perdão, deixa eu ampliar a tela. Esqueci novamente aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem. Jesus apresenta uma forma cristã do Shema judaico. O que é isso? Calma lá que eu já vou explicar. Shema judaico. Esse Shema é um texto, ele é chamado, é um texto, porque é a primeira palavra desse texto, que está em Deuteronômio 6, de 4 a 9. A palavra hebraica, Shema. Shema Israel, né? Ouve Israel, escute Israel. Então, Jesus ele faz aqui um Shema aplicado à nova aliança. Isso é interessante. Ele usa o texto do Antigo Testamento e reinterpreta esse texto. Isso presta muita atenção no que Jesus está fazendo. Lembra que ele é o intérprete real supremo da lei. Então, Jesus apresenta uma forma cristã do Shema judaico, que está em Deuteronômio, que eu vou ler para vocês, chamada por alguns de credo de Jesus. Credo é uma confissão de fé, colocada aí na boca de Jesus, ensinada por Jesus, que resume, portanto, os 10 mandamentos. Qual é o resumo dos 10 mandamentos? A gente vai ver. É o relacionamento do cristão com Deus, Jesus vai falar isso, então o aspecto vertical da vida cristã, e o relacionamento com as pessoas, o aspecto horizontal da vida com Deus, ou da vida cristã, da vida que Jesus está ensinando, tá bom? Vamos iniciar a leitura. Essa anotação é minha, não está no texto bíblico, ok? Então, esse momento aqui nós estamos falando do quê? De uma discussão rabínica de conduta moral, que diz respeito, então, da relação entre Deus e a humanidade. Versículo 28, agora vamos para o texto bíblico. Deixa eu só melhorar aqui uma coisinha. Vamos lá. Versículo 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, lembra que estava tendo já uma discussão com fariseus, escribas, sacerdotes e outros escribas aqui vendo a discussão, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Eles tiveram que concordar com isso, apesar de não gostar, mas Jesus tinha dado uma boa resposta, obviamente. Pergunta o escriba, então, perguntou-lhe, como assim, Jesus, fala o seguinte, vamos mudar de aspecto, vamos mudar de discussão, vamos mudar o aspecto, o âmbito da discussão, vamos tirar da questão da sabedoria, vamos tirar a zombaria que foi tentado ser feita em cima de uma questão doutrinária, vamos levar para uma questão moral, ou uma questão do relacionamento correto com Deus ou com a lei, né? E eles perguntam para Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é, Jesus, o principal de todos os mandamentos? Lógico que aqui nós sabemos que no Antigo Testamento nós temos os 10 principais mandamentos, mas nós sabemos também que existe no Antigo Testamento mais de 600 mandamentos, que não são os mandamentos principais, que são os 10, que outros mandamentos que advêm, né, desses 10 mandamentos, mas são muitos mandamentos, muitas diretrizes que foram dadas por Deus ao povo judeu. Então, qual é o principal, Jesus? E aí, então, vamos lá, algumas anotações. Mateus, não Marcos agora, Mateus retrata esse episódio como a tentativa final de apanhar Jesus em uma armadilha. Enquanto Marcos, nós estamos lendo Marcos, então Mateus ele também retrata isso nessa perspectiva.
Marcos volta a atenção para o único membro desse grupo que reconhece Jesus devidamente como um rabino superior. Marcos, então, dá uma atenção à armadilha em si. Perdão, Mateus dá atenção à armadilha em si. E Marcos, apesar de estar mostrando essa tentativa, aqui nesse caso, aqui ele mostra que existe um escriba que começa a reconhecer algo em Jesus. Não o Cristo, não o Filho de Deus, mas pelo menos um mestre que realmente tem a sabedoria da interpretação da lei. Então isso é interessante aqui, tá bom? Mais uma anotação. William Lane explica: uma distinção entre mandamentos de maior ou menor peso, principais ou secundários, era uma característica inevitável da devoção palestina, pois era tradicional, olha só, falar dos 613 estatutos individuais da lei que existem na Bíblia nossa, no Antigo Testamento. Então, de 613, existe algum que é maior do que outro? Existe algum que, se eu tiver que escolher em alguma situação, ele é mais importante do que outro? Gente, existe. E Jesus aqui, ele eleva um mandamento acima dos outros e faz com que os outros se submetam ao resumo de todos esses mandamentos, ao que ele vai ensinar aqui. A intenção do escriba aqui era saber o que, na opinião de Jesus, resumia mais adequadamente toda a lei, ou todos esses estatutos, esses 613 estatutos, toda a Torá. Mas também lembra que tem um cunho ali de testar Jesus, colocar à prova mais uma vez. Eles não estavam de forma alguma buscando somente a verdade, eles queriam colocar Jesus numa situação delicada e difícil sempre nesses momentos de controvérsia, para prender Jesus, porque Jesus estava incomodando, né, o estado, né, o status quo desses religiosos, tirando até mesmo a autoridade e a admiração do povo, e as pessoas começaram a seguir o ensino de Jesus. Isso estava incomodando esses religiosos. Vamos prosseguir a leitura. Jesus responde o quê? A pergunta que foi feita. Lembra da pergunta? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é, essa palavra lá no Antigo Testamento é Shema. Shema Israel. Tá? Vamos ler. Jesus está citando um pedacinho do Shema Israel, que está em Deuteronômio 6. Vou lá para Deuteronômio para vocês verem, ó. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Olha aqui, que interessante, presta bem atenção. Olha o que está escrito em Deuteronômio 6,4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, essa aqui é uma confissão judaica do monoteísmo, de Deus ser um único Deus, não existir outro Deus além de Deus. Só Deus é Deus, só Ele é o Senhor. Então, Jesus começa citando o resumo da lei, mostrando que existe um único Deus, que deve ser adorado, que não pode haver outro Deus, e isso todo mundo concorda. Então, ele começa a recitar o Shema. E olha que interessante aqui para vocês verem aqui, do que eu estou dizendo, vou abrir uma questão técnica, tá bom? Só para vocês, curiosidade, eu não sei se vai dar para ver na tela aí, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Consigo. Essa palavrinha aqui, ó, é a primeira palavrinha desse texto. Olha, quem nunca viu, uma curiosidade para vocês. Essas letras aí são letras hebraicas, tá bom? Lê da direita para a esquerda, ao contrário do que se faz no português, nós lemos da esquerda para a direita as palavras, no hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, essa primeira palavrinha aqui, lê-se daqui para cá. Então, essa primeira palavra é escuta, ou Shema. Shema, Israel, aqui está Israel, ó. Israel, aqui está o nome de Deus, impronunciável, tá? Então, você vai ver Shema, Israel, né? Yahvé,
Jeová, né? Cada um fala de um jeito aí, ninguém sabe. E aí continua, então, o versículo. Aí o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Jesus está usando, e se você continuar o texto de Deuteronômio, ele vai falar do amor a Deus sobre todas as coisas, olha lá, de todo o coração, de toda a alma, toda a força. Então, perceba que esse texto é um texto importantíssimo da Torá no Antigo Testamento, descrito então em Deuteronômio. Jesus está usando esse texto para responder à pergunta do escriba. Vamos voltar lá. Olha lá. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele está recitando um pedaço do Shema, Israel. E ele continua o Shema. Ame o Senhor, seu Deus, lá, de todo o coração. E a gente vai ver. Então vamos, antes de prosseguir, essa é a primeira parte do Shema judaico. A designação, como a gente já viu, vem de ouvir, a primeira palavra hebraica do credo, que compreendia em Deuteronômio 6, de 4 a 9, 11, de 13 a 21, Números 15, de 37 a 41, você vai encontrar pedaços, então, do Shema. E era recitado pelos judeus piedosos, esse texto que Jesus está falando, era recitado pelos judeus de vida piedosa, de vida de fé, todas as manhãs e todas as noites. Então, todas as manhãs e todas as noites, os judeus recitavam o Shema, esse texto que Jesus está usando para responder a pergunta do escriba, qual é o principal dos mandamentos. Jesus está usando, portanto, uma fração, um pedaço da lei, para mostrar a grandiosidade desse texto aí, naquilo que Jesus está ensinando. Então, vamos prosseguir. Principal é o Shema. Escute, ó Senhor, escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E ele prossegue. Ame o Senhor, seu Deus. Então, qual é o maior mandamento? Ame o Senhor, seu Deus. E o segundo mandamento? Maior, ame o seu próximo. Mas Jesus fala como eu devo amar. Então, o segundo mandamento, ele vem do primeiro. Não tem como eu cumprir o segundo sem cumprir o primeiro. O amor aos outros, ele está totalmente interligado ao nosso amor ao próprio Deus, tá bom? Então, vamos lá no primeiro mandamento. Ame o Senhor, seu Deus. Como? De todo o seu coração. Presta atenção, então. De todo o seu coração. Então, não é de qualquer jeito. Você tem que amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O que isso significa? Vamos tentar ver um pouquinho ali. Os dois mandamentos nos versículos 30 e 31 resumem, tá? O amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Esses dois mandamentos, no versículo 30 e 31, eles resumem as duas tábuas do decálogo. Decálogo são os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são resumidos, portanto, nesses dois. Olha lá, os 4 primeiros dos 10 mandamentos, eles podem ser resumidos no amor a Deus. Depois você dá uma lida lá nos 10 mandamentos, você vai entender por quê. Os 6 últimos mandamentos podem ser resumidos como amor ao próximo. Por quê? Porque é o que quais são os últimos mandamentos? Né? Lá, você não pode roubar, não matarás. Então, se você ama o seu próximo, você não vai matar o seu próximo. Se você ama o seu próximo, você não vai roubar, você não vai cobiçar, desejar as coisas dele, você não vai cometer adultério, você não vai, né, querer as coisas do teu próximo. Então, você tem o quê? Você ama a Deus, consequentemente, você ama o próximo. Ao amar o próximo, você cumpre os 6 mandamentos da tábua da lei. E quando você ama a Deus, você cumpre os 4 primeiros. Dá uma lida lá nos 10 mandamentos, você vai ver esse resumo
sendo feito por Jesus de forma extraordinária aqui, nesses 2 mandamentos que resumem toda a vida com Deus, toda a lei com Deus, tá? Então, é importantíssimo a gente entender isso. Olha lá, mais um pouquinho aqui de anotação. Os rabinos, os mestres judaicos, gente, eles enfatizavam cada aspecto do ser no amar a Deus. Então, amar o Senhor com o coração, com a alma, com a mente, o entendimento e com toda a força. Então, o coração aqui, alguns resumem, tem algumas divergências aqui, tanto é que o entendimento pode ser colocado lá na mente e tal, mas com todo o coração, você pode dizer aqui todo o entendimento, todo o sentimento, todo o seu espírito, né? Toda a intimidade interior, tudo aquilo que é você interiormente, todo o seu desejo profundo, né? Então, todo o seu coração. Ame a Deus com a profundeza dos seus desejos mais profundos, intrínsecos e maiores, os seus afetos maiores, você tem que dar a Deus e não mais a ninguém. Tá certo? Então, o coração, entendimento, sentimento, espírito, afeto, né, os desejos, alma. Alma é a palavra psique, psche, em grego, né? Que é justamente a alma ou a vida. Na verdade, aqui é uma redundância, com a vida como um todo. Então, ame com toda a sua vida, com toda a sua alma, com toda a tua psique. E a sua mente, quer dizer, com os seus pensamentos, a sua volição, a sua vontade. Gente, você vai perceber que esses termos pegam todo o seu ser, né? Todo o seu ser, tá bom? E com toda a sua força, com toda a energia que você tem, com todas as suas capacidades, com todo o teu poder. Gente, com tudo que você é e faz e tem, ame a Deus. É desse jeito que Jesus está falando que você cumpre a lei. É dessa forma que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo bem? Há uma extensa sobreposição entre os termos. Nós estamos vendo que eles se sobrepõem, se completam, né? Coração, alma, mente, força. E Jesus provavelmente desejava que fossem considerados em conjunto, para retratar o ato de concentrar tudo o que se é e tudo o que se tem no amor a Deus. Toda essa força de dizer, ame com todo o coração, toda a alma, com a mente, com toda a sua força, é justamente para dizer, concentre, ame a Deus com tudo o que você é e com tudo o que você tem. Tudo que você tem e tudo o que você é, ame a Deus. É assim que deve ser o nosso cumprimento da lei, tá ok? Então, vamos continuar aqui. O 31, então, é o segundo, é uma sequência do primeiro. Se eu amo a Deus, eu cumpro os 4 primeiros mandamentos dos 10, consequentemente, o amor ao próximo se inicia. Não tem como eu amar a Deus e o amor de Deus não começar a tocar a vida das pessoas, do próximo. Isso é importante, tá bom? Então, o segundo ame o seu próximo. De que jeito que você tem que amar o seu próximo? Como você ama a si mesmo. E aí Jesus termina a resposta dele. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há mandamento maior do que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, alma, entendimento e força. E ao próximo, como você ama a si mesmo. Vamos entender um pouquinho isso aqui. A última anotação aqui era amar ao próximo como a si mesmo. O amor às pessoas é fundamentado no amor a Deus e nasce do amor a Deus. Não tem como eu amar alguém do jeito que Jesus está falando, sem amar a Deus, ou sem receber esse amor de Deus. Jesus amplia o significado de próximo e abrange, assim,
todos os seres humanos. Então, o próximo que nós temos que amar, na verdade, são todos os seres humanos, tá? Então, amar a Deus e as pessoas próximas de nós, as pessoas que, enquanto nós estamos vivendo e caminhando nessa terra, cruzarem o nosso caminho. Elas devem ser alvos, ou elas são alvos, né, do amor, do nosso cumprimento da lei. Amar a Deus e a essas pessoas, estender o amor a essas pessoas. Como a si mesmo quer dizer amar o próximo tanto quanto amar a si mesmo. Isso é importante a gente falar um pouquinho disso aqui. Por quê? Porque nós estamos num problema muito sério na nossa sociedade de não entender isso. Lembra que amar aqui não é só um termo afetivo, gente. É tomar atitudes de beneficiar, de trazer o bem ao outro, de fazer com que o outro seja abençoado com seus atos, fazer com que ele se aproxime mais de Deus, fazer com que ele tenha uma vida melhor, fazer com que ele seja cuidado em algumas situações. Então, o amor são atitudes, são ações que proporcionam justiça, que proporcionam um bem-estar, que proporcionam a bênção a essas pessoas. Não é só o afeto, porque eu posso não gostar de alguém e amar uma pessoa dessa forma. Isso é algo que a gente sempre tem que notar quando diz respeito ao amor cristão, o amor que Jesus está falando. Por quê? Porque ele manda eu amar os inimigos, Jesus fala. Ele não fala para a gente gostar dos nossos inimigos. Nós vamos não gostar dos inimigos no sentido afetivo, emocional, mas nós devemos amá-lo como um mandamento, é uma opção, um momento de obediência a Deus, até mesmo o nosso inimigo será alvo, então, das nossas ações de bondade, de benignidade, de paciência, de mansidão, de perdão, de ajuda, de justiça. Isso tudo é o amar a esse inimigo que não merece isso muitas vezes, mas que nós ofertamos graça, amor e misericórdia como Deus faz conosco. Isso é amar, é preservar a vida do outro, é cuidar da vida do outro. Então, quando eu falo amar o outro como a mim mesmo, tem gente que não tem essa autoestima, não tem um afeto por si. Não é isso. Mas, de alguma forma, você tem um senso de autopreservação da vida. Esse senso de guardar a sua vida, né, de você naturalmente ou até biologicamente cuidar de você, sem nem mesmo amar você no sentido afetivo, né, de tantas pessoas que hoje têm problemas psicológicos nesse sentido, mas existe um mecanismo de preservação, de amor próprio, né? Então, quando você está numa situação de risco, você vai se proteger. Quando você está com fome, você vai comer, porque você tem que se manter vivo. Então, várias situações a gente poderia lidar, que existe um senso de preservação da sua própria vida. Então, o que ele está dizendo, do mesmo jeito que você faz isso, você preserva a si próprio, de forma instintiva, preserve também agora a vida do próximo. Cuide também da vida dele. Não pense somente em si próprio, egoisticamente. Estenda esse cuidado ao outro. Então, é isso que a gente está falando aqui, é isso que Jesus está falando. Amar a Deus. Então, por isso que lá nos 10 mandamentos, se você ama, você não vai desejar o mal. Se você ama, você não vai matar, você vai preservar a vida do outro. Se você ama, você não vai desejar as coisas que o outro tem, né? Você vai ficar feliz com o que ele tem. Então, isso é o amor, são atitudes do coração que eu obedeço a Deus, portanto, preservando, querendo o bem do outro e não o mal. Tudo bem? Então, é nisso que nós estamos falando. Jesus resume, portanto, a Torá. Ele resume toda a lei, né, nesses 2 mandamentos. Amar o Senhor, seu Deus. Então, uma atitude vertical e amar o seu próximo como a si mesmo. Vamos retomar a leitura. Então o escriba disse: muito bem, mestre, né? Até que enfim o escriba, alguém reconheceu, né? Lógico, como não concordar com Jesus nessa resposta? Até mesmo aqueles que não gostavam de Jesus tinham que concordar, muita sabedoria de Jesus, né? Muito bem, mestre.
E com verdade, o Senhor disse que ele é o único. Então ele reconhece, com verdade, o Senhor reconhece Jesus. O Senhor falou de verdade, de forma adequada, que Deus é o único, que não existe outro além dele. E ele resume a resposta de Jesus. Olha que interessante, uma questão pedagógica. Os professores que estão me assistindo sabem disso. Quando eu repito algo que eu aprendi, né, é porque eu realmente aprendi, quando eu consigo passar um ensino e reproduzir, eu realmente processei aquilo. E o escriba processou a resposta de Jesus e ele repete a resposta e ainda acrescenta o entendimento dele, elogiado por Jesus. Olha que interessante. Versículo 33. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, olha o que o escriba fala, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Meu irmão, você não sabe a força que isso tem para esse escriba reconhecer e submeter ao ensino que Jesus está dando. Por quê? Gente, a vida do judeu devoto à fé, a vida do judeu piedoso, ele girava em torno do templo. E o templo girava em torno dos holocaustos e sacrifícios. Ele está, então, colocando que toda a vida religiosa, que todo o sistema religioso, cultico, e todo o sistema que girava em torno daquilo que era a coisa mais importante do judeu, o templo, não era mais importante do que amar a Deus e ao próximo. Ele concorda e ele coloca esse entendimento para Jesus. E Jesus aqui dá uma resposta extraordinária, a gente vai ver, ele reconhece a sabedoria do escriba na resposta. E aqui vamos ler a anotação. Marcos destaca como o escriba resume os dois pontos apresentados por Jesus, a fim de torná-los ainda mais enfáticos para os leitores. O acréscimo de mais importante que pelo escriba é surpreendente, gente. Como eu disse, nas palavras desse estudioso, Francis, é um rebaixamento radical por parte do escriba de todo o sistema de sacrifício no templo. Como eu disse, o sistema sacrificial era de suma importância. E ele entende que esse sistema está abaixo do que Jesus estava falando. Amar a Deus e ao próximo. O que nós podemos aplicar? A nossa vida também religiosa, a nossa vida da rotina de igreja, de participação de culto, por mais importante que isso seja, e que isso é um reflexo da vida com Deus e que não podemos nos distanciar da comunidade, da congregação, mas todos esses rituais que fazemos, o cântico que nós cantamos, a oração, os sacrifícios, o jejum, tudo isso, ele está abaixo do amar a Deus e ao próximo. Todas essas coisas, eles devem estar submetidos ao amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O que Jesus está dizendo é que não adiantava, então, fazer sacrifícios a Deus sem um amor genuíno a Deus. Não adiantava cumprir todos os rituais do templo, toda uma vida religiosa diante das pessoas e daquela questão da religiosidade e não amar o próximo. E o escriba, ele se submete a esse ensino, porque não tem como negar esse ensino. Podemos lembrar em 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor que oferecer sacrifícios, não é isso? Oséias 6,6, desejo misericórdia, não sacrifícios, Deus fala. Então, a misericórdia, o coração de compaixão, misericordioso, que ama o próximo, é melhor do que os sacrifícios ofertados a Deus. Gente, isso é extremamente importante para a nossa vida cristã. O cerne da questão é que os sacrifícios de animais eram essenciais, mas os sacrifícios do coração
são ainda muito mais. Tudo bem? Prosseguindo. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou Jesus para o escriba: você não está longe do reino de Deus. Escriba, você entendeu o que eu disse? Você não está longe do reino de Deus. Meu irmão, o que faltava, diante de tudo que Marcos está nos ensinando, para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Nós sabemos disso em outros textos. E para nascer de novo, precisava crer no Filho de Deus. E o que Jesus está mostrando aqui? Que eu amo a Deus quando? Quando eu recebo o Filho de Deus, aquele a quem ele enviou. Não tem como eu amar a Deus e não amar aquele a quem ele enviou, que é o próprio Jesus que estava na frente dele explicando essas coisas. Então esse homem estava próximo, porque ele entendia, ele estava entendendo que o amor a Deus era o mais importante. O que ele precisava aproximar mais, que amar a Deus era receber aquele que Deus tinha enviado, aquele que estava na frente dele explicando todas as coisas. Né? É isso que a gente tem que entender. Jesus quer dizer que esse escriba, em razão de seu entendimento e reconhecimento de Jesus, está à beira de se tornar membro da comunidade do reino. O texto não informa, contudo, se o homem deu o passo final. Não sabemos se essa interação levou ao arrependimento e à fé em Jesus como Cristo e Filho de Deus, porque é isso que ia colocá-lo na comunidade. Essa fé, que esse é o amor máximo a Deus, reconhecer a Cristo, Filho de Deus, e viver de acordo com Jesus, o que Jesus é e o que Jesus ensinou para a comunidade dele. Se esse homem deu esse passo final, a gente não fica sabendo por Marcos. Fica a pergunta, então, quão longe ou perto eu estou do reino de Deus? Quão longe ou quão perto você está do reino de Deus? Depende do seu amor, da sua fé que você tem em Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Como você vive a sua fé em Cristo? Se você está em Cristo e reflete os frutos da vida de Cristo, você ama a Deus, você tem amado a Deus. E você tem deixado que o amor de Cristo transborde para amar ao próximo. Então você não só está próximo do reino, como você está no reino de Deus e faz parte da comunidade do Cristo. Então pense nisso. Quão longe eu estou, ou quão perto eu estou do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Para a gente encerrar as nossas considerações últimas e finais, a consideração central é a sabedoria, portanto, suprema de Jesus como verdadeiro intérprete da Torá. Dele, de Jesus, provém todo o significado da palavra de Deus. Jesus parte da verdade essencial de que todas as pessoas precisam se relacionar com Deus. Devemos amá-lo com todas as partes de nosso ser. Deus criou este mundo por amor, e o amor é a única resposta apropriada diante desse fato. Amar a Deus se torna, então, a base para todo relacionamento humano apropriado. Preste atenção. Amar a Deus se torna a base para todo relacionamento humano apropriado, pois o amor que experimentamos de Deus e com ele resulta em uma atitude de amor para com as pessoas ao nosso redor. Então, meu irmão, encerrando, eu incentivo, como Jesus fez essa noite, através desse texto, eu incentivo a mim e a você. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo, como a si mesmo. Dessa forma, estaremos cumprindo os mais de 600 mandamentos dados em toda a lei, em toda a Torá. Tá ok? Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.